Vamos trabalhar um pouquinho mais no significado dessa palavra bom. A nossa cabeça moderna, ocidental, a gente quer sempre colocar o que é bom como moral, mas a palavra tov não é de origem moral. Então, o que é imoral não é tov e o que é moral é tov. Ela é também, mas ela é uma designação existencial. Algo que está de acordo com a vontade de Deus é tov. Então, não necessariamente já joga no moral, porque a gente vai ver que a quebra do tov, que vai acontecer no capítulo 3 de Gênesis, ela não é de ordem moral. Mas por muito tempo, a história da igreja, na igreja católica, a gente também vê que a quebra do tov, comer o fruto do bem e do mal, né? Do tov e do não tov, colocavam como um ato sexual, algo na sexualidade, porque sempre se colocou do lado moral, mas é algo existencial. Porque tov, vontade de Deus, pode ser colocado como tempo. O tempo perfeito de Deus é tov. Exatamente. Então, você fazer a coisa certa no tempo errado não é tov, não é bom. E você fazer a coisa certa na hora certa é tov. A gente vai ver muito isso nas orientações em Levítico para os sacerdotes. Não adiantava fazer só o ritual certo, mas tinha a ordem certa e era tov. Por isso que Deus, cada vez que criava alguma coisa, no final do dia ele olhava e falava: isso é tov, tá no tempo certo de ser criado. Também é tov a função certa, o lugar certo, fazendo a coisa certa. Então você pode ter um dom, por exemplo, do ensino e estar localizado em alguma área da sua igreja que não seja essa área do ensino. Então, mesmo você tendo o dom certo, você não está tov, você não está bom aos olhos de Deus, porque você não está fazendo a função correta. Na Bíblia você vai ter a função do profeta, do sacerdote, do rei, e eles precisavam estar tov, fazendo a coisa certa na hora certa. Também você vai ter sabedoria e espiritualidade tov. Então você vai ter palavras de sabedoria, de discernimento, que é tov, que é bom, que foi colocado da voz de Deus, da palavra de Deus no tempo certo. É mais ou menos quando a gente fala assim que foi o tempo perfeito que eu conheci fulana, sabe? Se fosse um dia atrás, eu não teria reparado. Se fosse um ano para frente, a gente não teria casado. E quando você olha para trás na sua história, você percebe que o encontro que você teve com seu cônjuge foi no tempo tov, perfeito. Parece que Deus armou direitinho, não só o tempo, o local, a função, a espiritualidade, tudo ali se encontrou e deu aquele tempo perfeito para você encontrar o seu amado, a sua amada. E isso, se fosse o autor bíblico, falaria: e viu Deus que é tov. Entendeu como tov é muito mais do que uma expressão moral, se você deve fazer isso, se é moral e se não é? É algo de acordo com a vontade de Deus, é algo tov. É interessante como a palavra tov, traduzido como bom e boa, no primeiro capítulo, ao longo de Gênesis e Êxodo vão ganhando um pouco mais de significado. Então, todas as mulheres de patriarcas, né, quando eles vão encontrar, quando a narrativa está falando, fala que elas são formosas. Olha aqui, a moça era muito formosa de aparência. E formosa aqui é tov também. Então, a gente vai perceber que várias vezes o tov é uma beleza quase como divina. O texto vai falar que a mulher viu o fruto do conhecimento do bem e do mal e viu que era agradável aos olhos, tov aos olhos. É algo que realmente encanta. É quase como ver algo divino na tua frente. E várias vezes a gente se apaixona dessa forma. A gente olha alguém e fala: gente, isso aí é tov demais. Olha que vai pegar a moda chamar as coisas de tov, igual a gente chama de varão e varoa. É tão interessante essa palavra tov que lá em Êxodo 2:2 foi traduzido como formoso, mas não necessariamente
é essa tradução que deveria ser quando descreveu Moisés como bebê. O texto diz: "E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses." É lógico que a mãe de Moisés, quando viu o seu filho, o bebê Moisés, e viu ali, não pensou: é muito formoso, é muito bonitinho para morrer, vou esconder por 3 meses. É muito claro isso, que não é isso que o texto está dizendo. Ela viu que Moisés era especial, era Tove, ele era meio que divino no sentido de algo divino ele iria fazer, e ele era o prometido ali para tirar o povo do Egito. Tá vendo como Tove tem várias nuances e a gente tem que prestar atenção? Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!